Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, onde você estiver nesse mundo de Deus, eu o cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo vivo. Graças a Deus que Ele está vivo. Ele não está morto. Como eu digo sempre, Ele é que muda a nossa vida se nós queremos, como mudou a minha. Eu já dei testemunho em várias mensagens, aquilo que eu era, aquilo que eu fiz. E por que Ele me mudou? Porque eu reconheci que eu sou um ser humano. Então, humanos, quem somos? Quem somos? Olha, eu vou começar lendo aqui em Gênesis 1, capítulo 1, sabe? Versículo 26. E depois comentamos. E disse Deus, único, vivo, não é deuses, disse Deus, um só, tá bem? Se você quer ter um monte de Deus, você pode escolher, fica à vontade, quantos deuses você quiser, tá bem? Mas existe um só, e nenhum mais. Então disse Deus, façamos, olha, ele não estava sozinho, veja bem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. É para o homem dominar, e ele domina. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De onde vieram? Gênesis 2, 7. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Muita gente não acredita, né? Lembra de uma mensagem que eu trouxe sábado passado, ou domingo passado, se não me falha a memória, que alguém sempre quer provar que o ser humano veio disto, daquele outro, de não sei o quê, como a Terra também, um globo terrestre se formou disso, daquele outro, tal. E quando eu perguntei para essa pessoa, o nada pode formar o nada? Não, nada não forma nada, nada não cria nada. Então está aqui, olha, é melhor crer na Bíblia, meu amigo. Se você crê, amém. Sabe? É melhor você crer na Bíblia do que crer no Zé, no Mané, no Bastião, na Maria, na Isabel, na Benedita, crer num monte de gente que se diz poderoso, que se diz inteligente, que se diz que sabe das coisas. Não sabe nada. Não sabe nada. Entende? Porque o ser humano foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus. Ele não veio do nada, porque o nada não pode criar nada. Sabe como é que é? Então está aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Né? É tão gostoso crer dessa maneira. É tão gostoso. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Ele é o dono da vida. Aliás, ele é o dono de tudo, amigão. Desculpe a expressão, amigão. É que realmente eu sou seu amigo. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu não estou te enganando. Em segundo lugar, não estou atrás do seu dinheiro. Em terceiro lugar, não estou atrás de poder. E quarto lugar, eu estou fazendo por amor a você. Alguém teve amor por mim, por isso eu estou aqui. Por isso eu estou pregando a palavra de Deus. Alguém me amou.
Por isso eu estou vivo. E vivo 2 vezes. Vivo fisicamente, 77 anos. Vivo espiritualmente. Se eu morrer agora, se Jesus voltar agora, eu estou com Ele para sempre. Eu sou um ser humano criado por Deus. Do pó ele me criou. Pela descendência de Adão. Adão e Eva. Do pó. E ele soprou nas narinas de Abraão a vida. E essa vida vem vindo para nós. Essa é a vida. Quem que dá a vida? Os grandes cirurgiões? Os grandes químicos? Os grandes inventores? Homens daquela capacidade que eu não nego. Tem homem super inteligente que tem criado coisas estupendas. Como esse celular, que não é assim tão estupendo, mas é. Para um homem da minha idade, que o telefone era daquele tamanho, era difícil para falar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. E eu estou aqui, ó, na Europa, na Espanha, gravando essa mensagem que eu vou passar para você. Eu tenho pessoas que estão vendo as mensagens que eu gravo, graças a Deus, na África. E sabe Deus, em outros países que eu não tenho tido comunicação, mas na África eu tive comunicação. Então tá aí. O homem é inteligente, só que para ele mesmo ele não é inteligente. Ele é inimigo dele mesmo. E não quer acreditar dessa maneira. Ele quer acreditar naquilo que ele cria, naquilo que ele inventa. Por favor, se você inventa alguma coisa, porque Deus te deu um raciocínio, Deus te deu a inteligência dele. Está aqui, ó. Eu acabei de ler. Ele criou, ele falou assim com quem estava com ele, né? Que não vamos dar nomes. Ele disse, olha, vamos fazer o homem, criar o homem, a nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. E criou do pó da terra. Ele formou ali o homem. Se nós temos essa aparência aqui, talvez um loiro, um baixo, um gordo, um magro, um com cor escura, negro, ou o outro com cor avermelhada, amarela. Ele nos criou. A imagem dele. E dos que estavam com ele. Estão até hoje com ele. Vamos criar o homem. E aí ele fez o pó da terra. Eu estou fazendo sinal assim, ó, olhando aqui para a terra onde eu estou. E soprou nas suas narinas a vida. Você pode imaginar isso? Hã? A vida. O fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Entenda isto. Olha que grandiosidade, que coisa magnífica. Ele fez, ele criou. Agora, ele colocou, logicamente, condições para o homem, genericamente, atinge a mulher, como viver, para onde, para que viver e para onde irão após a morte. Agora você não vai aceitar. Veja bem, uns para o inferno. Você não acredita em inferno? Creia. 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 Eu, ativo como pastor, vi pessoas indo para o céu. O céu estava aberto, ele estava vendo maravilhas. Um colega pastor, a minha avó, a filha de um pastor, de 6 aninhos, uma criança dessa não vai mentir, nem vai inventar coisas. Foi acometida de uma queimadura muito forte e não resistiu. E ela disse, papai, me faz chorar. Papai, e para as pessoas que estavam ali no seu quarto, e era no leito de morte, como a gente costuma dizer. Papai, mamãe, coloca meu sapatinho. Oh, glória!
que eu quero andar com aquelas crianças. Olha aquelas crianças brincando. Ela viu o céu. Então, para onde vão após morte? Uns para o inferno. E está aqui na Bíblia. Na Bíblia, por favor. Não é o pastor Wagner, não. Eu só estou falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava, que está te enganando, se você não está me vendo, se você não está dando atenção para mim, quem está fazendo isso? O diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Falso. E está cheio de falso profeta, viu? E não é em qualquer religião, não. Até no meio evangélico. Para mim é vergonha. Hoje em dia, tem um monte de gente que se diz pastor, falso profeta. E serão atormentados no inferno, serão atormentados, a Bíblia falando, lá em Apocalipse 20, 10, dia e noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Serão atormentados. Você pode entender isso? Pode sim. Alguém diz o inferno é aqui, não, senhor. Serão atormentados dia e noite no inferno. Você pode entender, né? Eu sempre pergunto, você pode entender? Pode sim, pode sim. E outros após morte, como eu disse, quem somos nós? Seres humanos, simples, pequeno. Você já viu o tamanho da Terra com relação ao tamanho do Sol? E o universo todo? Nessa esfera pequena estamos nós, miudinhos. Só que Deus nos criou, o Todo-Poderoso. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Então, outros para o inferno e outros para o céu. Vai lá, marca aí se você não tem a sua Bíblia. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem um monte de gente que vai chegar lá e falar, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz. O Senhor vai dizer simplesmente, não vos conheço. É para chorar. Só que a sua oportunidade está sendo hoje. Hoje você pode abrir o seu coração, a sua mente e falar com Deus e entregar a sua vida a Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, me perdoa os meus pecados. Perdoa porque eu segui aquilo que não era Deus. Perdoe porque eu segui religiões. Perdoa porque eu estava na igreja evangélica e eu era só um admirador. Eu, na realidade, não era filho de Deus. Lembra quando eu disse numa mensagem, um pastor americano, eu o conheci pessoalmente. Aliás, ele deu aula para mim no seminário lá em Minas Gerais, na missão Tribos para o Senhor. Tribos do Brasil, Peniel. Ele disse, eu fui pastor 17 anos e não era convertido. Ele era pastor, meu amigo. E você está aí sentadinho no banco. Ah, mas eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu faço oração, eu faço isso, faço aquilo, ajudo o pastor, ajudo não sei o que. Não, pera um pouquinho. Ou você é convertido de verdade? É um cristão de verdade? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Nem todo. Preste atenção, por favor. Um homem disse, eu vou ficar repetindo várias vezes. Chegará o tempo de pregar para crentes, para evangélicos, e o tempo chegou, é agora. Essa maneira que está vivendo os evangélicos, cada um criando a sua igrejinha, a sua doutrina, e cria isso, e cria aquele outro, descobriu isso, não descobriu nada. Você não descobriu nada, já está tudo descoberto. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a verdade, e acabou. Pronto.
Foi o homem que escreveu, foi o homem que imprimiu, sim. Meu pai era gráfico. Ele imprimiu tanta coisa, não imprimiu a Bíblia, mas imprimiu tanta coisa. E esses homens que escreveram inspirado por Deus. Não foi da sua cabecinha, não. Que ele foi lá e viu e falou, vou botar essa cadeirinha aqui, vou botar esse chapéu desse homem, vou botar essa camisa, vou botar aquele carro, não sei o que. Não, não, senhor. Não. De jeito nenhum. Ele foi inspirado por Deus. Então aqueles que têm Deus de verdade, né? Ele vai chegar diante de Deus e quando ele fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai dar um abraço nele, glória a Deus. E vai dizer, entre bendito de meu Pai, para o gozo eterno. Está aqui, ó. Mas, é condicional, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse vai no descanso eterno. Agora, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja bem, eu sou um defensor sobre a questão de, desviado ou não desviado. Eu sou defensor. Por quê? Porque está aqui, ó, em João 10. João capítulo 10, versículo 26, 27 e 28. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Seguem de verdade. Por isso que eu mesclo. Eu prego a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Deus, que não são de Deus ainda. São simpáticos a Deus. E os simpáticos são aqueles que estão na igreja evangélica, mas não são cristãos, não são convertidos, são convencidos. Gosta da igrejinha, da religiãozinha, disso, aquele outro. Não são cristãos. Não vai entrar. Então as minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida. Vida física e eterna. Vida eterna. E jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que eu sou defensor. Aqueles que são de Deus, são de Deus. Ainda que o mundo atribule, ainda que as pessoas persigam, façam o que quiser. E a perseguição está vindo gradativamente cada vez pior. Você é ovelha de quem? Essa é a pergunta para encerrar. De quem você é ovelha? Que ser humano você é? Que ser humano você é? Eu falei aqui o que nós somos. Em poucas palavras, leia a Bíblia. Pega Gênesis 1. E vai lendo. Você vai ver quem é o ser humano. Eu já disse, nós somos muito pequenos. Nós somos, olha, tão pequenininho e insignificante. Só que para Deus nós significamos muito. Ele nos criou. Eu dou sempre exemplo, como esse óculos. Né? Alguém criou isso aqui. Ele não existia. O vidro, a armação. O nada não cria nada. O nada não podia criar isso aqui. Teve alguém por trás disso para criar. Como teve alguém, até hoje, atrás de nós. Esse alguém é chamado Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. O Criador de todas as coisas. E agora? Você é ovelha de quem? De quem você é ovelha? Do Deus vivo, poderoso, ou de qualquer Deus que você criou ou achou aí na esquina, para lá e para cá? Um seu amigo, a sua mãe, seu pai, seu vovô, sua vovó, bisavó, a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu primo, seu amigo, seja lá quem for, chega para você e apresenta um Deus qualquer e você abraça. E eu digo para você, esse é o Deus verdadeiro. Aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos ama,
aquele que cuida de nós. Este é o Deus, o qual você deve seguir. E nesse fim de semana, tenha este Deus. Você é um ser humano. Quem é você? Eu te dei um pouco de quem é você, de quem sou eu. Mas Deus está por trás de tudo. Seja ovelha dele e você terá a vida eterna. A vida eterna. E aqui na terra, ele cuidará de você todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, onde você estiver nesse mundo de Deus, eu o cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo vivo. Graças a Deus que Ele está vivo. Ele não está morto. Como eu digo sempre, Ele é que muda a nossa vida se nós queremos. Como mudou a minha. Eu já dei testemunho em várias mensagens, aquilo que eu era, aquilo que eu fiz. E por que ele me mudou? Porque eu reconheci que eu sou um ser humano. Então, humanos, quem somos? Quem somos? Olha, eu vou começar lendo aqui em Gênesis 1, capítulo 1, sabe? Versículo 26. E depois comentamos. E disse Deus, único, vivo, não é deuses, disse Deus, um só, tá bem? Se você quer ter um monte de Deus, você pode escolher, fica à vontade, quantos deuses você quiser, tá bem? Mas existe um só, e nenhum mais. Então disse Deus, façamos, olha, ele não estava sozinho, veja bem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. É para o homem dominar, e ele domina. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De onde vieram? Gênesis 2, 7. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Muita gente não acredita, né? Lembra de uma mensagem que eu trouxe sábado passado, ou domingo passado, se não me falha a memória? Que alguém sempre quer provar que o ser humano veio disto, daquele outro, de não sei o quê, como a Terra também, um globo terrestre se formou disso, daquele outro, tal. E quando eu perguntei para essa pessoa, o nada pode formar o nada? Não, nada não forma nada, nada não cria nada. Então está aqui, olha, é melhor crer na Bíblia, meu amigo, se você crê, amém. Sabe? É melhor você crer na Bíblia do que crer no Zé, no Mané, no Bastião, na Maria, na Isabel, na Benedita, crer num monte de gente que se diz poderoso, que se diz inteligente, que se diz que sabe das coisas, não sabe nada. Não sabe nada. Entende? Porque o ser humano foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus. Ele não veio do nada, porque o nada não pode criar nada. Sabe como é que é? Então está aqui, ó. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, né?
É tão gostoso crer dessa maneira. É tão gostoso. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Ele é o dono da vida. Aliás, ele é o dono de tudo, amigão. Desculpe a expressão, amigão. É que realmente eu sou seu amigo. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu não estou te enganando. Em segundo lugar, não estou atrás do seu dinheiro. Em terceiro lugar, não estou atrás de poder. E quarto lugar, eu estou fazendo por amor. Amor a você. Alguém teve amor por mim, por isso eu estou aqui. Por isso eu estou pregando a palavra de Deus. Alguém me amou. Por isso eu estou vivo. E vivo 2 vezes. Vivo fisicamente, 77 anos. Vivo espiritualmente. Se eu morrer agora, se Jesus voltar agora, eu estou com Ele para sempre. Eu sou um ser humano criado por Deus. Do pó Ele me criou. Pela descendência de Adão. Adão e Eva. Do pó. E Ele soprou nas narinas de Abraão a vida. E essa vida vem vindo para nós. Essa é a vida. Quem que dá a vida? Os grandes cirurgiões? Os grandes químicos? Os grandes inventores? Homens daquela capacidade que eu não nego. Tem homens super inteligentes que têm criado coisas estupendas. Como esse celular, que não é assim tão estupendo, mas é. Para um homem da minha idade, que o telefone era daquele tamanho, era difícil para falar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. E eu estou aqui, ó, na Europa, na Espanha, gravando essa mensagem que eu vou passar para você. Eu tenho pessoas que estão vendo as mensagens que eu gravo, graças a Deus, na África. E sabe Deus, em outros países que eu não tenho tido comunicação, mas na África eu tive comunicação. Então tá aí. O homem é inteligente, só que para ele mesmo ele não é inteligente. Ele é inimigo dele mesmo. E não quer acreditar dessa maneira. Ele quer acreditar naquilo que ele cria, naquilo que ele inventa. Por favor, se você inventa alguma coisa, porque Deus deu um raciocínio, Deus te deu a inteligência dele. Está aqui, ó. Eu acabei de ler. Ele criou, ele falou assim com quem estava com ele, né? Que não vamos dar nomes. Ele disse, olha, vamos fazer o homem, criar o homem, a nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. E criou do pó da terra. Ele formou ali o homem. Se nós temos essa aparência aqui, talvez um loiro, um baixo, um gordo, um magro, um com cor escura, negro, ou o outro com cor avermelhada, amarela. Ele nos criou. A imagem dele. E dos que estavam com ele. Estão até hoje com ele. Vamos criar o homem. E aí ele fez o pó da terra. Eu estou fazendo sinal assim, ó, olhando aqui para a terra onde eu estou. E soprou nas suas narinas a vida. Você pode imaginar isso? Hã? A vida. O fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Entenda isto. Olha que grandiosidade, que coisa magnífica. Ele fez, ele criou. Agora, ele colocou, logicamente, condições para o homem, genericamente, atingir a mulher, como viver, para onde, para que viver e para onde irão após a morte. Agora você não vai aceitar. Veja bem, uns para o inferno. Você não acredita em inferno? Creia. 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 Eu, ativo como pastor,
vi pessoas indo para o céu. O céu estava aberto, ele estava vendo maravilhas. Um colega pastor, a minha avó, a filha de um pastor, de 6 aninhos, uma criança dessa não vai mentir, nem vai inventar coisas. Foi acometida de uma queimadura muito forte e não resistiu. E ela disse, papai, me faz chorar. Papai, e para as pessoas que estavam ali no seu quarto, e era no leito de morte, como a gente costuma dizer, papai, mamãe, coloca meu sapatinho, oh glória, que eu quero andar com aquelas crianças, olha aquelas crianças brincando. Ela viu o céu. Então, para onde vão após morte? Uns para o inferno, e está aqui na Bíblia. Na Bíblia, por favor, não é o pastor Wagner, não. Eu só estou falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava, que está te enganando, se você não está me vendo, se você não está dando atenção para mim, quem está fazendo isso? O diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Falso. E está cheio de falso profeta, viu? E não é em qualquer religião, não. Até no meio evangélico. Para mim é vergonha. Hoje em dia, tem um monte de gente que se diz pastor, falso profeta. E serão atormentados no inferno, serão atormentados, a Bíblia falando, lá em Apocalipse 20, 10, dia e noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Serão atormentados. Você pode entender isso? Pode sim. Alguém diz o inferno é aqui, não, senhor. Serão atormentados dia e noite no inferno. Você pode entender, né? Eu sempre pergunto, você pode entender? Pode sim, pode sim. E outros após morte, como eu disse, quem somos nós? Seres humanos, simples, pequeno. Você já viu o tamanho da Terra com relação ao tamanho do Sol? E o universo todo? Nessa esfera pequena estamos nós, miudinhos. Só que Deus nos criou, o Todo-Poderoso. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Então, outros para o inferno e outros para o céu. Vai lá, marca aí se você não tem a sua Bíblia. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem um monte de gente que vai chegar lá e falar, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz. O Senhor vai dizer simplesmente, não vos conheço. É para chorar. Só que a sua oportunidade está sendo hoje. Hoje você pode abrir o seu coração, a sua mente e falar com Deus e entregar a sua vida a Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, me perdoa os meus pecados. Perdoa porque eu segui aquilo que não era Deus. Perdoe porque eu segui religiões. Perdoa porque eu estava na igreja evangélica e eu era só um admirador. Eu, na realidade, não era filho de Deus. Lembra quando eu disse numa mensagem, um pastor americano, eu o conheci pessoalmente. Aliás, ele deu aula para mim no seminário lá em Minas Gerais, na missão Tribos para o Senhor. Tribos do Brasil, Peniel. Ele disse, eu fui pastor 17 anos e não era convertido. Ele era pastor, meu amigo. E você está aí sentadinho no banco,
Ah, mas eu dou um dízimo, eu vou na igreja, eu faço oração, eu faço isso, faço aquilo, ajudo o pastor, ajudo não sei o que, não sei o que. Não, pera um pouquinho. Ou você é convertido de verdade? É um cristão de verdade? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Nem todo. Preste atenção, por favor. Um homem disse, eu vou ficar repetindo várias vezes. Chegará o tempo de pregar para crentes, para evangélicos, e o tempo chegou, é agora. Essa maneira que está vivendo os evangélicos, cada um criando a sua igrejinha, a sua doutrina, e cria isso, e cria aquele outro, descobriu isso, não descobriu nada. Você não descobriu nada, já está tudo descoberto. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a verdade, e acabou. Pronto. Foi o homem que escreveu, foi o homem que imprimiu, sim. Meu pai era gráfico. Ele imprimiu tanta coisa. Não imprimiu a Bíblia, mas imprimiu tanta coisa. E esses homens que escreveram inspirado por Deus. Não foi da sua cabecinha, não. Que ele foi lá e viu e falou, ah, vou botar essa cadeirinha aqui, vou botar esse chapéu desse homem, vou botar essa camisa, vou botar aquele carro, não sei o que. Não, senhor. Não. De jeito nenhum. Ele foi inspirado por Deus. Então aqueles que têm Deus de verdade, né? Ele vai chegar diante de Deus e quando ele fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai dar um abraço nele, glória a Deus. E vai dizer, entre bendito de meu Pai, para o gozo eterno. Está aqui, ó. Mas, é condicional, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse vai no descanso eterno. Agora, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja bem, eu sou um defensor sobre a questão desviado ou não desviado. Eu sou defensor. Por quê? Porque está aqui, ó, em João 10, João capítulo 10, versículo 26, 27 e 28. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Seguem de verdade. Por isso que eu mesclo. Eu prego a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Deus, que não são de Deus ainda. São simpáticos a Deus. E os simpáticos são aqueles que estão na igreja evangélica, mas não são cristãos, não são convertidos, são convencidos. Gosta da igrejinha, da religiãozinha, disso, aquele outro. Não são cristãos. Não vai entrar. Então as minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida física e eterna, vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que eu sou defensor. Aqueles que são de Deus, são de Deus. Ainda que o mundo atribule, ainda que as pessoas persigam, façam o que quiser. E a perseguição está vindo gradativamente cada vez pior. Você é ovelha de quem? Essa é a pergunta para encerrar. De quem você é ovelha? Que ser humano você é? Que ser humano você é? Eu falei aqui o que nós somos. Em poucas palavras, leia a Bíblia. Pega Gênesis 1 e vai lendo. Você vai ver quem é o ser humano. Eu já disse, nós somos muito pequenos. Nós somos, olha, tão pequenininho e insignificante. Só que para Deus nós significamos muito. Ele nos criou. Eu dou sempre exemplo, como esse óculos, né? Alguém criou isso aqui. Ele não existia. O vidro, a armação. O nada não cria nada. O nada não podia criar isso aqui. Teve alguém por trás disso para criar. Como teve alguém
até hoje, atrás de nós, esse alguém é chamado Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, o Criador de todas as coisas. E agora, você é ovelha de quem? De quem você é ovelha? Do Deus vivo, poderoso, ou de qualquer Deus que você criou ou achou aí na esquina, para lá e para cá? Um seu amigo, a sua mãe, seu pai, seu vovô, sua vovó, bisavó, a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu primo, seu amigo, seja lá quem for, chega para você e apresenta um Deus qualquer e você abraça. E eu digo para você, esse é o Deus verdadeiro, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. Este é o Deus, o qual você deve seguir. E nesse fim de semana, tenha este Deus. Você é um ser humano. Quem é você? Eu te dei um pouco de quem é você, de quem sou eu. Mas Deus está por trás de tudo. Seja ovelha dele e você terá a vida eterna. A vida eterna. E aqui na terra, ele cuidará de você todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.